Amém, amém. Vamos ler um pouco de uma obra muito valiosa intitulada Les Vies ou Vie des Saints Musulmans, do notável escritor Émile d'Ermengarde, que foi autor de obras muito interessantes, dado o seu grande interesse pelo misticismo, pela espiritualidade. E a partir de dada altura, por essa vertente do ser humano no Islão, no sufismo ou no xiismo, escreveu livros sobre José de Maistre Mystique, a vida admirável e as revelações de Marie de Vallée, Tomás Moro e os utopistas do Renascimento, e contos da Algéria, a vida de Maomé, que teve muito sucesso. Traduziu com Farades o Luxo de Vinho de Alcâmeria de Ibn al-Farid e ainda o culto dos santos no Islão magrebino. A vida dos santos muçulmanos, editada em 55, numa segunda edição. A introdução tem 2 parágrafos bastante interessantes que vamos ler. A ideia da santidade, uma das mais universais que existem, nuances, tinges de diferentes tonalidades, muito diferentes, segundo o tempo e os seus lugares. Não há qualquer povo que não coloque o herói sagrado na origem da cidade, no princípio da sua conservação, no cimo do seu ideal. Mas este santo toma diversos aspectos e reveste-se de roupagens muito diferentes. Pouco se diferenciando do feiticeiro nos primitivos, ele não se distingue praticamente do herói ou do sábio nos clássicos gregos e latinos. Ele tende a tornar-se místico nas culturas bramânicas ou búdicas do Extremo Oriente, como também nas 3 grandes religiões monoteístas ocidentais. Depois de ter servido de meio e de truque às forças obscuras do cosmos para vitalizarem e dirigirem o grupo, no caso dos primitivos, ditos primitivos, e chamei aqui as forças obscuras do cosmos, uma palavra um pouco forte, obscuras, as forças pouco conhecidas do cosmos, da natureza e do ser humano, e que servem para a interação mais harmoniosa entre o ser humano e a natureza, de qual resultam benefícios para o próprio indivíduo e, sobretudo, para a comunidade onde esses seres funcionam, como é nas religiões mais simples da natureza, que têm também, certamente, bastantes intuições do mundo dos espíritos ou da força divina presente no universo. Ora, depois de ter encarnado um ideal de harmonia ou de sacrifício e de perfeição da generosidade, que é o caso dos sábios e dos heróis greco-latinos, ele torna-se a fina ponta do espírito humano tendida
virada, direcionada para a realidade suprema. Sempre ele é o ser eleito, devotado, consagrado, que saiu da caverna dos fantasmas platónicos, caverna platónica dos fantasmas, ou seja, das sombras e reflexões que se consideram as aparências deste mundo face às ideias ou face às realidades dos mundos espirituais. Esse ser em que se concentram e se aplicam as forças que estão na ponta extrema, no ápex, no cimo da condição humana, e que para como tal exigem o esforço de concentração, de ascese, de devoção, de amor, permitem que esses seres façam passar as correntes divinas da sociedade e do mundo. Aqui tivemos uma primeira introdução à ideia dos santos, ou dos que se entregam mais à comunhão com a ordem do universo, com a natureza nas suas ditas forças obscuras ou as forças subtis, e ainda como os seres que pela sua generosidade, pelo seu heroísmo, pela sua vida harmoniosa e equilibrada, se tornam refletores das qualidades, virtudes, manifestações, intuições da divindade entre os seres humanos. É por estes seres que a corrente divina se intensifica mais, sobretudo quando 2 ou 3 se reúnem, se encontram, se comunicam e têm essa dimensão do coração aberta e a funcionar, e que lhes gera uma capacidade então os entusiasmar de se tornarem mais possuídos, mais influenciados pelo fluxo divino, que é uma graça, certamente, e que o feiticeiro, o herói, o santo e o místico, ou podemos também dizer, em certos casos, ou em vários casos, os iniciados, os que pertencem a uma tradição e tentam nela aperfeiçoar-se e abrirem-se mais à sua realidade espiritual e à sua religação com a fonte. Desses e por esses, a luz e o amor irradiam mais na Terra, subtilmente, imponderavelmente, mas sensivelmente para os que têm o coração mais aberto, mais disponível, com mais aspiração. Depois voltamos a Emile Der Mengen, que nos diz, já de entrada no Islão, o fundador do Islão, Sina Mohammad,
esteja sobre ele a paz e a oração. Não era essencialmente um santo, mas um profeta, um Nabi, ou um enviado, um Rasul. Daí que o testemunho de Islão é La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Rasul, enviado, profeta. O seu papel não era de cultivar a sua própria espiritualidade, de realizar um tipo de perfeição mística ou de assumir os sofrimentos dos outros, mas de fazer ouvir uma mensagem objetiva, promulgar uma lei formal e de organizar uma comunidade. Eis aqui uma compreensão interessante de Emil Durkheim, que posiciona o profeta Muhammad como um enviado para organizar uma comunidade religiosa, a Ummah, esta fraternidade dos seres que, através dos seus ensinamentos, adquiriram uma fraterna união e comunhão entre si. Os seus companheiros de Mohamed são naturalmente grandes santos venerados pelos muçulmanos, tal como nos cristãos, São Pedro, São Paulo, São João, São Tiago e os primeiros mártires. Mas o seu papel de apóstolos e de conquistadores tem mais força, evidentemente, da sua contribuição do que a contribuição deles à vida espiritual propriamente dita. E o seu lugar desses companheiros está, sobretudo, na história das origens do Islão, ou numa história geral, mais do que numa biografia de santos, uma hagiografia. Contudo, os santos dos séculos seguintes não cesaram de se reclamar deles e encontraram em alguns, tal é Udzaifa, Abu Dzar, Kozai, traços específicos da sede, de renúncia, de oração. Mais tarde ainda, as confrarias esforçaram-se por se ligar ao profeta, através de Sidna Ali, que Deus embeleze a sua face, Anas Ben Malik, o Abu Bakr, que Deus seja contente deles. A cadeia, ou os elos, a silsila de fraternidade iniciática das suas iniciações. Sidna Ali, que é o primeiro imã Shia casado com a filha do profeta e de quem nasceram o Hussein e o Sahib e a linhagem Shia, que de facto a maior parte das confrarias místicas e místicos vão tomar como seu proto-mestre ou o pagulo, ou seja, o sheik dos sheiks. Depois, Durkheim vai continuar recitando os nomes de alguns outros seres valiosos e diz-nos:
Os 150 primeiros anos da Égira conheceram, ao lado dos guerreiros intrépidos, conquistadores ávidos, grandes letrados profanos, tradicionistas e canonistas eruditos, políticos, poetas, artistas, que fizeram o grande resplendor da dinastia Omeyyade de Damas, na Síria, e também as setas, os Zuhad, devotos, Lussak, Hubad e penitentes que se lamentam ou que choram Makakun, leitores do Corão Qur'an, que contribuíram a dar ao Islão uma ardente vida interior, reagindo tanto contra o luxo de uma civilização bruscamente enriquecida, e que contra as securas do formalismo jurídico eles insistiam sobre a necessidade de ver a nulidade dos bens deste mundo proclamada pelo Corão, a gravidade do pecado, a ameaça tremenda dos castigos divinos, ao mesmo tempo com o abandono, por vezes quase quietista, à vontade de Allah e a proclamação mais ou menos explícita do primado do interior sobre o exterior, da purificação do coração sobre os ritos formais. E vai daqui, temos esta valorização da ardente vida interior que alguns fizeram, algo que hoje em dia muitas vezes escapa às pessoas. Há uma chama interior reconhecida e que se expande na oração, na contemplação, no esforço, na peregrinação. Há essa consciência de um tesouro que foi confiado e que tem que se tornar mais resplandecente, pois os iniciados, os místicos, os seres no caminho espiritual, capazes de discernir melhor as essências e as aparências, não deixam morrer tal capacidade do ser humano se tornar uma cálice, um grau para as forças espirituais e divinas luminosas que de quando em quando o enchem mais e geram estados de grande luz, de grande felicidade, de grande força e irradiação. Temos Emil Derman Gam, que nos diz: estes espirituais agruparam-se em duas escolas que tiveram como centros as colónias militares árabes de Basra, e cita-nos Hassan Basri, no ano 728, Malik ibn Dinar, 746, Abd al-Wahid ibn Zayd, 793, fundador da congregação sunubítica Hamadan. Depois a Rábia al-Adwiya, 801, heroína no puro amor, e a outra cidade que foi Kufa, onde se destacam Abu Hashim, 776, que foi o primeiro a ter o sobrenome de Sufi, Jabir ibn Hayam, o alquimista, e Abdak al-Sufi, de 825, o vegetariano.
desta segunda escola, de Kufa, saiu a de Bagdá, que se tornara a brilhante capital do Império seguinte dos Abássidas, que irradiou em todo o mundo muçulmano, do Médio Oriente, do Próximo Oriente, com os Maruf al-Karki, os Bishr al-Afi, os Muhasibi, os Sari al-Sakati, os Abu Hamza, Nuri, os Ibn Atta, os Sumhum, os Shibli e o grande Hussein Ibn Mansur al-Hajj, mutilado, decapitado, crucificado e incinerado, 26 de março de 922, sob o califa Al-Muqtadir Bilal, por ter ido longe demais nas suas afirmações de ligação com Deus, o que não foi muito aceite pelos ulemas ou sacerdotes, tal como viria a acontecer 2 séculos depois com o grande mestre iraniano Ijraki da luz auroral Shoravardi, seres que atingiram tal ligação espiritual supra leis, regras, doutrinas, partições, limitações, que não podiam ser compreendidos pelos que já estavam limitados pela pertença a grupos e a cargos e a regras e controles. Al-Alaj, que foi tão bem trabalhado pelo grande mestre Luís Massignon, que foi amigo de Emile Durkheim d'Ermengarde, que, aliás, nesta introdução, na parte final, diz assim: que me seja permitido prestar homenagem ao Sr. Luís Massignon, sem o qual seria bem difícil de estudar a mística muçulmana, e de agradecer ao Dr. Abdelmalek Faraj, assim como aos Srs. Ahmed Belani, Mohamed El Fassi, Messik, Mentefak, Fatal, Lamar, Laurés, pelas ajudas que me quiseram prestar nas minhas investigações. Depois, Emile Durkheim passa para os confins nordestes do Império dos Califas, do Khorasan, a zona iraniana, onde se encontravam os iranianos, os turco-mongóis, os imigrantes árabes. Uma outra escola nascia por volta do segundo século da Hégira, com Ibrahim ibn Adam, 777, Ibn al-Mubarak, 787, Fundahil ibn Ihahat, 803, Sheikh al-Baqi, 809, Abu Turab Nashami, Ibn Karam, Yaha al-Razi. Estes coracianos, companheiros do cor, do coração, como dizia Deus o grande místico Junaid, insistiam sobre a pobreza, o rigor, a indiferença à opinião. Foi-lhes dado por vezes o nome de Malamatia, que até era propriamente aquele dos discípulos de Amdun al-Qassar, 885, e ainda de místicos decididos, não somente a não ligarem à aprovação dos seres humanos, mas a também servirem metodicamente servirem-se da má reputação e a progredirem espiritualmente pela via do Malam, que é pela crítica, pela
que é feita e pelo estrilho, pelo choque que provocavam pelas suas atitudes ou de pobreza, ou de loucura, ou de desregramento. Os bagdadianos, cultivados, refinados, tinham uma predileção pela metafísica, pela poesia, a música e utilizavam sistematicamente o concerto espiritual Sama. Deu-se-lhes, no segunda metade do terceiro século, o sobrenome coletivo de Sufis. E temos aqui mais uma visão da origem do sufismo, como nos diz aqui Emílio. Em princípio, ou no começo levada por um grupo das setas de Kufa, depois estendida no quarto século ao conjunto dos espirituais do Iraque, e que teve tanto sucesso que se aplicou o substantivo tasawuf, que nós traduzimos por sufismo, para a vida mística, segundo os métodos iniciáticos que desenvolveram em seguida as grandes ordens. Estes métodos foram, portanto, elaborados no segundo ao quarto século, no Egito, Síria, Palestina, Iraque, Irão e Khorasan, e muito especialmente em Bagdá, ao mesmo tempo que era colocada em forma precisa, com a ajuda do pensamento grego, reencontrado uma doutrina metafísica, da qual nós encontramos a forma mais humanista, equilibrada e radiante em Al-Ghazali, 1111, e que virá a ter o lirismo panenteísta de Jalal al-Rumi, 1273, e a Suma Teosófica de Muhyiddin Ibn Arabi, 1240, campeão do unitarismo existencial e que terá estado até, eventualmente, em Portugal. Os Haulias estudados neste livro são os contemporâneos dos autores desta elaboração, geralmente anteriores à organização sob a forma atual das ordens religiosas e das confrarias, que passarão, a partir do século XIII, a ter um papel tão importante e, por vezes mesmo, algo pesado na vida espiritual do Islã. A escolha das personagens poderá parecer um pouco arbitrária. Ela poderia ter sido mais estendida. Compreender-me-ão que eu não deveria ter pretensões de acrescentar ao magnífico estudo da Alage de Luís Massignon, que eu utilizei tantas vezes, nem aos livros de Margaret Schmidt sobre Rabia e Moassibi, de Al-Bavi e Amaoumud sobre Rabia, Moassibi e Mistami, e antes ter preferido conhecer ao leitor francês figuras dificilmente mais acessíveis. E é esse o grande valor desta obra, pois, apesar de abordar alguns desses santos ou místicos mais conhecidos, o que ele tem de mais interessante é revelar uma série de sufis do Norte de África pouco conhecidos, tal Ibrahim, filho de Adam, e Bishir, o Kanda descalço, e outros. Assim, possamos nós inspirar-nos nestes seres e abrir-nos mais ao amor divino e à sua luz através das nossas meditações e aspirações, e irradiamos para que a sabedoria e o amor frutifiquem na paz e na prosperidade que esperamos que agora no Irão se realize com justiça e amor para tal povo